Hã? Ah, não. Existem personagens que têm uma vida amorosa bastante saudável e tranquila. Existem personagens que têm uma vida amorosa ruim ou péssima. E do outro lado, existe a senhorita Baker, que, meu amigo, eu não sei nem por onde começar. Se tem alguém com azar no amor, é essa mulher, cara. Basicamente, tudo que gira em torno dela quando se fala desse assunto pode ser resumido em uma única palavra: constrangimento. A lista de desastres é muito grande, indo desde encontros à cega que só geraram arrependimento, pretendentes pra lá de esquisitos, até um relacionamento fracassado com um cara que era de todas no final das contas. Eu poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre tudo que essa coitada enfrentou ao longo da sua busca incessante por alguém especial, mas diferente dela eu vou tentar não perder tanto tempo assim e resumir para que dê algo entre 7 a 8 minutos. Melanie Baker é uma professora de 32 anos que leciona para as crianças da turma do Clarencio. E diferente de vários outros personagens que eu abordei ao longo da história desse canal, ela não merece essa vida amorosa terrível que tem por ser uma babaca ou coisa parecida. Muito pelo contrário. Basicamente, em todos os momentos onde a Melanie aparece, ela demonstra ser uma pessoa boa e também uma ótima professora, sendo paciente, compreensiva e gentil com as crianças. Uma tarefa que pode ser bastante difícil sabendo quem são os alunos dela. Naquele episódio em que o Clarence meio que coringa por terem tirado o recreio dele de uma forma injusta, ela é a única que tem empatia suficiente para lidar com a situação do jeito certo, compreendendo o quanto que ele ficou chateado com aquilo, ao invés de o punir mais ainda, como outras coordenadoras tinham feito antes. Uma coisa que eu percebi através desses últimos vídeos de Clarence que eu fiz, é que por mais que esse desenho não pareça se importar muito com continuidade na maior parte do tempo, ainda assim às vezes existe uma certa profundidade até que surpreendente em alguns personagens secundários ao longo dos episódios. E um desses personagens é a senhorita Baker encarando a pressão de achar que tá ficando velha demais e que por isso precisa encontrar logo alguém pra não morrer sozinha. Essa pressão é retratada de uma forma um tanto quanto realista pros padrões do desenho, mas vamos deixar pra abordar essa parte no final. Um dos maiores pretendentes da Melanie é o Sr. Reese. Ele também é um professor ali na escola e claramente tem uma queda por ela. Não é nem uma queda, é um abismo. Existem vários momentos em que o mesmo tenta se aproximar de alguma forma, porém 100% dessas tentativas, ele nunca tem sucesso. O negócio é que, por mais que o Sr. Reese seja um cara gente boa lá no fundo, ele também consegue ser bem esquisito às vezes. Eu acho que não tem um adjetivo melhor pra descrever alguém que tenta entregar uma aliança pra outra pessoa, que nem tem intimidade, absolutamente do nada. Olha, eu posso estar errado aqui, mas talvez essa seja uma das razões para que a senhorita Baker siga se esquivando desse pretendente. Tem um episódio que se chama Chapéu Tartaruga, e o único motivo para que as coisas aconteçam nele é por conta da Melanie não ter entendido o significado de uma mensagem do cara com o qual ela tinha saído. Na mensagem dizia: "Eu acho que você é Turtle Hat", algo que sem dúvida nenhuma não passava de um simples erro de digitação. O problema é que ela não percebe isso, e fica o episódio inteiro quase que enlouquecendo e se desgastando, enquanto tentava descobrir o significado do bendito chapéu tartaruga, já que na cabeça dela isso era alguma gíria estranha que não conhecia. E assim, depois de passar um bom tempo não conseguindo pensar em mais nada, perguntando para outras pessoas, pesquisando na internet e ficando exausta sem saber o que fazer, no final o cara manda uma mensagem se desculpando pelo erro e dizendo que na verdade queria ter escrito Totally Hot, o que é bem melhor do que Turtle Hat, né? E assim que a Melanie abre um sorriso por causa do elogio, com tudo indicando aquele belo final feliz, uma outra mensagem surge de repente. Ops, pessoa errada. O que a faz simplesmente deletar aquele número. Quando a senhorita Baker aceita participar de um encontro às cegas organizado pela sua inimiga, sim, eu disse inimiga porque eu me recuso a chamar alguém que prepara um encontro desses de amiga. Não é possível que isso aqui não foi de sacanagem, bicho. Logo no começo ela já tava com o pé atrás, toda desconfiada, e não demora muito pra que perceba que deveria ter ouvido seus próprios instintos no momento em que o tal cara misterioso chega no restaurante. Um maluco um tanto quanto esquisito que tinha idade pra, sei lá, ser o avô dela. Depois que os dois se sentam na mesa, a situação tava incrivelmente constrangedora
constrangedora, e aquilo tinha se tornado um pesadelo bem rápido. Só que por mais que até agora as coisas pareçam bem ruins, acreditem em mim quando eu digo que sempre pode piorar. Ou se pode, porque é aí que o Clarencio aparece no lugar e se dá conta de que aquela era a professora dele fora da sala de aula, algo que nunca tinha visto antes e que por esse motivo precisava investigar. Se tem uma coisa que o Clarencio é bom em fazer, essa coisa é deixar as pessoas muito desconfortáveis sem nem perceber isso. Esse fator somado a uma outra situação que já é um tanto quanto desconfortável, deve fazer qualquer um querer entrar em combustão espontânea só pra conseguir desaparecer dali o mais rápido possível. É por isso que esse episódio é tão claustrofóbico quando a gente enxerga pela perspectiva da Melanie. E olha, eu acho que ela saiu bastante traumatizada dessa experiência. Porque de um lado a gente tem um cara esquisitão perguntando coisas sobre ela e anotando em um bloco de notas, e do outro tem o Clarencio infernizando e correndo atrás dela dentro do restaurante. Chega em um ponto onde a mulher não aguenta mais e literalmente se tranca dentro do banheiro tentando fugir daquele constrangimento. Porém, nem ali ela consegue ter um pouco de paz. Em outro episódio tem uma cena onde a gente pode observar ela se acabando em choro enquanto vê a foto de um tal de Damien que tinha terminado com ela. A questão é que esse cara também já namorou a mãe do Clarencio, a Kate Natureza, e pelo visto quase todas as mulheres do mundo, até onde se sabe. Não se tem muita informação sobre esse cara, mas através de um diálogo com a Mary, a gente tem a informação de que o maluco tem aquela fama de ser um babaca e de arrasar corações por aí. E através disso já é possível ter uma ideia sobre o tamanho do acerto que foi ter se relacionado com esse cara e o quanto que deve ter sido extremamente saudável. A última vez em que a vida amorosa da senhorita Baker é abordada acontece em pleno Dia dos Namorados. É claro. Assim que os alunos perguntam se ela não tinha alguém pra passar aquele dia especial junto, ela se demonstra um pouco triste e até com vergonha disso, algo que não passa despercebido pelos olhos do Clarencio. Infelizmente, ele a convida pra jantar na casa dele com o plano secreto de armar um encontro romântico surpresa que faria com que ela se apaixonasse por um outro professor chamado Craig. As coisas começam até que, surpreendentemente, bem, mas não demora muito para que saiam do controle, principalmente por culpa do próprio Clarencio, que acha que seria uma boa ideia ler a descrição que a senhorita Baker tinha colocado em um site de namoro na frente de todo mundo ali na mesa, o que acaba deixando o clima vergonhoso pra caramba, e pra resumir, termina com o Craig sendo atropelado de leve, mas no fim tudo termina bem na medida do possível e os dois até viram amigos. E vendo todas essas experiências, fica bem clara a maneira como a Melanie coloca muita pressão em cima de si mesma para ser capaz de encontrar o amor, uma pressão que é desnecessária. Ela fica deprimida e se considera sem tempo com 32 anos, que é óbvio que é um absurdo. Não adianta nada ficar se culpando e se cobrando em relação a isso. O melhor que ela pode fazer é viver a vida um dia de cada vez, aprendendo a ter amor próprio, ao invés de ficar nessa pressa toda que só gera frustração, constrangimento e que só a distancia cada vez mais daquilo que realmente está procurando.